Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta! É isso mesmo, minha gente. Olha, seja muito bem-vindo a mais esse programa do ATM Night Show Podcast que acontece todos os sábados às 23 horas aqui na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Eu sou o pastor Michel e é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu peço licença para chegar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, aonde quer que você esteja. Com certeza nós temos aqui um assunto que vai agradar a sua vida, vai elevar para o seu elevo espiritual, para a sua alma, tá bom? Olha só, enquanto você está aí comendo seu dogão, comendo aí a sua pizza, você acompanha o ATM Night Show e também pode nos seguir pelo Instagram. Então acessa aí que está passando aqui no rodapé do seu vídeo, o Instagram do Atmosfera Jovem, também o meu Instagram, e você fica por dentro de tudo que acontece. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para vocês que nos acompanham, estão vendo a gente todos os dias aqui na TV e também pela internet, para que vocês estejam com a gente em um dos nossos cultos do Atmosfera Jovem, que acontece todos os sábados às 19 horas e 30 minutos. Vai ser uma alegria muito grande te receber ali, poder te dar um abraço e você participar desse momento de festa, de alegria. Nós temos ali sempre um momento de adoração, de louvor e também uma palavra vinda do céu para o seu coração. Quero mandar um abraço aqui também para todos que nos assistem, está sempre nos assistindo, acompanha a gente, em especial para o Miguelzinho, para a dona Celta, que pediu um abraço aí para mandar para vocês. Também para a Fernandinha, que me encontrou no último domingo, a gente tirou uma foto, em breve vamos colocar aí no ar a foto da Fernandinha. Que Deus abençoe vocês rique e abundantemente. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? E olha, como sempre, nós estamos aqui em mais uma conversa. Hoje é um bate-papo que nós vamos ter com uma pessoa que é do Ministério da Atmosfera Jovem e nós vamos falar sobre superando a dor do luto, viu? E quem está aqui comigo é a Geisiane. A Geisiane, enfim, está ali, está se formando, se formou, não sei o que vai acontecer, é um mistério muito grande, mas está aí caminhando para essa área. E essa é uma área também que ela vai estar, que pretende atuar, pretende aí estar nessa área dessa área da psicologia que atende a esses problemas emocionais e tudo mais. E nós vamos querer saber um pouquinho mais disso com a Geisiane, com a nossa conhecida Geis, que também é membro ali da Atmosfera Jovem, canta, dança, é tecladista também. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo, sobre o universo, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas espirituais e também sobre essa dor do luto. Um prazer muito grande te receber aqui, Geis. Prazer todo meu. Boa noite, galera. Bem com vocês, espero que sim. Tô nervosa. Olha só, nós temos um desafio aqui de falar sobre superando a dor do luto. E para a gente entrar aqui nesse tema, nós sabemos que nos últimos anos foi um ano muito difícil. Foi um ano que muitas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas para essa pandemia, para o Covid. O número de mortos é muito grande. Então, se faz necessário que a gente converse e trate um pouquinho sobre esse assunto, né? E a minha primeira pergunta para você, para a gente conjecturar aqui e conversar sobre esse tema, é como que o ser humano ele lida com as perdas dele? Como ele lida com as perdas do dia a dia, com as perdas até mesmo de um luto, de uma morte, às vezes a perda de um relacionamento, a perda até mesmo de um trabalho, as perdas do nosso dia a dia. Como que o ser humano lida com isso? Então, Michel, na verdade é uma forma muito singular, né? A questão do luto em si, como você falou, ele não é especificamente voltado no sentido de perda de pessoas, né? Então, não necessariamente o fato de você perder alguém ali é a única forma de luto que existe. Igual você falou, existem perdas de trabalho, né? As coisas mais simples, até perda de objetos que são, de certa forma, tem algum significado, alguma importância, é uma forma de luto.
E a gente costuma pensar que o luto desses objetos, de pessoas, enfim, eles nos preparam para essa dor maior, de algo que tenha um significado maior. Então, a gente costuma a pensar, principalmente quando a gente começa a ter contato com conteúdos voltados a luto, que é algo que seja, de certa forma, preparatório. Né? Então, desde que a gente nasce ali, a gente, né, perde aquele aconchego de estar ali dentro do útero ali e perde todo aquele vínculo que tinha com a mãe, aquilo já começa a ser um luto no processo, né, do desenvolvimento humano em si. Então, desde muito cedo a gente entra em contato, né, com perdas, e isso é uma preparação para algo significativo mais lá na frente. Então, mas essas preparações de perda de objetos, como você disse, às vezes até perda de um relacionamento, ou perda dessa ligação que a gente tem com as famílias. Tem gente que tem uma decisão de morar sozinho, de morar em outro país. Poderia estar, é um processo produtivo da nossa mente, da nossa emoção, para perdas maiores que virão pela frente. Sim, de certa forma, sim. Quando a gente começa a pensar na dor, e aí quando a gente tem uma experiência de perda significativa, você começa a assimilar, porque desde que nasceu você vem perdendo, né? Então a gente começa a assimilar, é como se fosse Meu Deus, me fugiu a palavra agora. Como se fosse uma proteção que a gente mesmo, de certa forma, cria, né, para proteger o próprio ego, né? Então, a gente mesmo vai assimilando essas perdas conforme vai passando o tempo, a gente se desenvolve enquanto humano, essas perdas no dia a dia, de relacionamentos, enfim, tudo isso vai, de certa forma, fazendo com que a gente assimile. E aí, quando vem essa perda maior, esse luto, de certa forma, você sabe lidar mais ou menos, mesmo que inconscientemente. Agora, com essas perdas que a gente vive e tem que administrar desde muito cedo, desde a perda do relacionamento materno, né? A criança tem que ser desmamada e tudo mais, essas situações todas que a gente precisa viver. Também quando você tem que levar a criancinha na escola, já é um vínculo, já vai que você vai Sim. perdendo. A minha questão nas circunstâncias da vida, essas perdas que a gente teve, por exemplo, na pandemia que nós tivemos, porque existem diferentes perdas, diferentes tipos de perdas, né? Então, perdas que elas acontecem paulatinamente, pessoa, por exemplo, que está num processo de uma doença, às vezes, por exemplo, numa queda de um avião, onde morrem muitas pessoas de uma vez. Quais são as reações do ser humano diante dessas perdas e diferentes perdas que a gente vive? Então, como eu falei inicialmente, é algo muito singular, né? Então, cada um tem uma forma de lidar diferente com as dores. E em questão de perdas paulatinas, né? Às vezes até aquelas que você não está esperando, a gente tem formas de lidar com aquilo e de forma diferente. Né? Então, na questão de perdas paulatinas, né, você tem aquela sensação de que você está preparado, porque você está ali convivendo com aquela dor, você sabe que em algum momento vai acontecer, então você já está esperando aquilo. Só que, ao mesmo tempo em que você acha que está se preparando para aquilo que não vai sofrer de fato quando acontecer, aí vem a questão. Você, no meio desse tempo, se sente, de certa forma, incompetente, você começa a sentir até esse sentimento de que você... O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para ajudar? Né? E não consegue, porque é algo que é até de senso comum essa frase, e que a gente não pode fugir da morte. Né? Então, ela vai acontecer independente do que você faça. É algo que, né, para morrer basta estar vivo. Né? E a gente não tem controle sobre isso. Então, essa questão da perda paulatina se refletiria dessa forma. Essa questão da pessoa se sentir, de certa forma, incapaz de não conseguir ter ali uma forma de agir para ajudar aquela pessoa que ela está perdendo. Eu não sei, assim, talvez eu esteja até errado no meu pensamento, mas eu tive, há anos atrás, a perda de um amigo muito próximo de forma repentina. Então, nós tínhamos acabado de se ver na mesma noite. A gente tinha acabado de se ver a hora que eu cheguei em casa, na mesma noite. Coisa assim de 40 minutos, 50 minutos no máximo. A hora que eu cheguei em casa, nós recebemos a notícia que ele tinha sofrido um acidente e falecido. E eu tive também a história do meu pai,
que passou pelo momento de câncer, que ele estava em tratamento de câncer, o médico sempre nos falava assim, ele não... Toda vez que nós entrávamos no hospital para ele entrar no processo de tratamento, nós assinávamos no papel dizendo que ele não ia ser ressuscitado, que ele era a última prioridade, enfim. Nós tínhamos sempre isso. E eu acreditava que eu estava me preparando para isso, entendeu? Desde a hora que chegou a notícia, eu achava que eu estava preparado. Mas, na verdade, eu não estava preparado para isso. Então, a psicologia, de alguma forma, explica essa situação de que a gente nunca está preparado para essa separação, seja ela repentina ou não, né? Então, na verdade, é muito complexo dizer isso, porque as pessoas elas têm uma interpretação meio errônea, principalmente quando a gente fala da questão da superação do luto em si. Né? Às vezes, nem tanto na questão do processo em si, ou igual na questão da perda paulatina, que você tem ali um tempo que você está ali, você sabe que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, né? Mas as pessoas começam a ter uma noção de que tem uma receita de bolo, né? Inclusive, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o luto, que quando me despertou o interesse em estudar essa área em específico, quando eu comecei a querer buscar mais por esse assunto, eu tinha acabado de perder minha avó, né? Então, tipo, não tem alguma forma, tem como ajudar as pessoas, né, nesse sentido e não tem que ter algo mais e não, né? É algo que a pessoa mesmo, de certa forma, que aprende a lidar com isso já estando no processo do luto, né? Não é algo que dá para eu falar para você, olha, se você fizer isso, você vai superar. Não existe uma cartilha para superar isso. Não existe. Mas existe, assim, diferentes reações a essas perdas. Até Sim. A gente colocou aqui uma perda súbita, uma perda paulatina, a perda, por exemplo, de um aborto, a perda de filhos, que é uma coisa que não existe nem nome para dizer quando alguém perde um filho, né? Existe para quem perde o pai, a mãe, é um órfão, mas para quem perde o filho não existe um nome específico. A perda por conta de um suicídio, às vezes uma morte violenta. Então, para quando você vai para a área da psicologia, existem maneiras diferentes de se tratar cada reação dessa, cada perda dessa? Existe? Nesse caso, sim. Porque a gente considera, na verdade, a forma como o paciente, no caso, vai trazer isso para a gente. Né? Então, a forma como ele está lidando com esse processo é a forma como a gente vai trabalhar isso em terapia. Né? Então, na questão de suicídio, por exemplo, é muito complexo trabalhar esse ponto em específico, porque as pessoas já vêm, de certa forma, pela própria pressão da sociedade mesmo, nesse ponto de, é uma coisa que não é falada, sabe? Sim. É algo que é mal visto, a pessoa que cometeu suicídio, estava em depressão, é frescura. Sim, até mesmo assim, não pode nem falar mais o nome na imprensa, não é mais fala. Eu sei que é algo assim muito particular, muito dolorido, né? Mas assim, a gente tem dificuldade mesmo de falar sobre esse assunto. Na verdade, é algo muito social. Porque além de a gente ter essa dificuldade, como eu falei, tem essa repressão toda. No sentido de, não pode ser falado. Não, tem formas de ser falado. Então, por que não falar sobre isso, sabe? No caso, assim, o suicídio seria o resultado de alguma coisa, né? Exatamente. Não seria o fim em si mesmo, né? Exatamente. Durante a graduação, teve um curso que eu fiz, inclusive é um dos meus professores que dá, e ele falou muito sobre isso, sabe? Sobre como que acontece esse processo, como que ocorre essa dor que é avassaladora a ponto da pessoa querer tirar a própria vida. E ele usou uma ilustração que eu trago até hoje, que faz muito sentido. Então, durante a vida da pessoa, ela vai subindo um monte até que ela chega naquele pico onde ela não consegue mais ver solução, ela olha em volta e só vê, enfim, dor, escuridão, e aí ela vai simplesmente se joga de todo aquele trajeto que ela subiu, porque aquela subida é dolorosa, sabe? Então, subir aquela montanha, aquele morro, passou por muitas situações. Não foi os últimos metros, né? Não. Foram todos os metros que estavam ali. Exatamente, foi todo um trajeto. É algo que a gente deve conversar mais, falar sobre isso mais, né? Sim. Às vezes na roda de conversa, às vezes com os amigos, é algo que deve ser abordado. Agora, deixa eu fazer trazer um caso aqui, um estudo de caso, vamos ver assim. Por exemplo,
uma mãe que perde o filho por suicídio. Como que o psicólogo vai tratar isso na clínica? Como que vai começar essa conversa? Eu fico muito curioso com isso. Eu fui, acho que uma vez só no psicólogo e tal. Mas como que ele vai sentar? Porque a imagem que a gente tem é que vou sentar num divã, vou ficar lá. E se eu sentar, eu já vou dormir, não vou nem conversar direito, né? Depende do dia, filho, eu vou sentar, deitar e se tiver massagem já era. Não vou nem conversar com a psicóloga. A massagem não vai ter, garanto. Eu Ou só pode vou- ter, né? Eu não talvez, sei, vai. né? E aí, talvez você pode inaugurar uma dessas. Ué, Eu vou na vai sua que... clínica para dormir um pouco. Aí, como que o psicólogo vai abordar uma situação, cara, tão dolorida e tão, assim, cara, é isso mesmo, não tem outra expressão, tão dolorida de uma mãe perder o filho num suicídio, às vezes até mesmo encontrou o filho morto ali. Uhum. Como que o psicólogo profissional vai abordar isso sem ferir mais ainda? Acho que é isso que eu quero perguntar. Como que ele vai fazer isso? Sem remexer nisso aí tudo? Entendi. No caso, é bem interessante isso. Na verdade, cada abordagem, ela usa de métodos para, né, métodos terapêuticos ali para poder lidar com essas sessões. Né? No caso, a minha em específico é a psicanálise, né? Ela é a abordagem assim que mais fez sentido para mim em se tratando dessa área em específico que eu quero atuar. E a gente vem muito do que o próprio paciente traz. Então, e até já vou aproveitar, talvez eu tivesse pensado nisso para falar mais para o final, mas já vou falar agora porque faz mais sentido. Mas as pessoas às vezes têm uma noção de que eu preciso falar alguma coisa para que a pessoa que está sofrendo luto sofra menos. E não. Às vezes você falando uma palavra, você reprime mais ou deixa a pessoa mais num estado mais melancólico do que se ela simplesmente estivesse ali chorando e você simplesmente estivesse perto. Vamos colocar isso dentro de uma sessão de terapia e aí a pessoa vem e chega até a mim e eu pergunto para ela qual foi o motivo, a razão dela ter procurado a terapia em si. E ela vai começar a falar sobre. E aí, a partir do momento em que ela começar a falar, os próprios conteúdos que ela me trouxer é o que a gente vai mexer. E vocês são, assim, treinados de alguma forma para ir fisgando algumas coisas, para ir tentando buscar onde é a raiz do problema ali? Sim. Na escola a gente já aprende isso? Sim. A gente trabalha cada abordagem de acordo com a própria forma de tratamento, isso dentro de um consultório. Né? Então, no meu caso da psicanálise, conforme você vai trazendo, às vezes você me pontua algo e fala, tá, mas eu não quero falar sobre isso. Então, eu já entendo aí que tem algo que precisa ser dito. Mas daí você vai querer falar sobre isso. Sim, em algum momento você cutucar. vai me trazer isso de novo e eu vou perguntar. Entendi. Legal, muito legal. Então, assim, diante disso que a gente conversou, ainda sobre essa abordagem, e como que é feito, é uma curiosidade pessoal, tá? Como que é feito, então, a pessoa foi conversando, como o psicólogo, ele registra tudo isso? De que forma que ele registra? Porque, por exemplo, eu sou um contador, vem as informações da empresa para mim, e eu registro ela no ambiente e tudo mais, para eu poder lembrar o que está acontecendo e ter o registro histórico. Como assim atende tantos pacientes? Porque é muito pessoal mesmo, estou usando para às vezes é a dúvida da pessoa também. Como eu tenho a garantia que o profissional da psicologia, em tantos casos que ele atende por dia, ele vai lembrar do meu, entendeu? Da minha história. Ou eu vou ter que toda vez lá contar a mesma história para ele. Entendeu? Como que vai seguir esse acompanhamento, assim, para que isso seja efetivo? Então, a gente trabalha durante todo o período de graduação, a gente trabalha a escuta. Essa é uma das principais ferramentas nossa, enquanto psicólogos, né? No meu caso, né? Tô aí só esperando o CRP. E a gente treina muito escuta, né? Então, o que acontece? Cada um sabe o limite que consegue atender. Né? Então, isso vai começar desde ali das experiências de estágio, porque a gente faz no estágio obrigatório no último ano, a gente faz atendimento clínico, a gente recebe em média 2 a 3 casos. Então, a gente tem ali o período de sessão, entre 40 e 50 minutos, depende também do profissional em si.
E a partir do momento em que você termina um atendimento, você, a depender do seu tempo, né, de carreira, de escuta e tudo mais, você tira um período para que você registre aquilo que você leu. No caso da psicanálise, o que acontece? É um caderninho? Não, tem folhas de registro, algo padrãozinho, né, profissional. E a gente faz esse registro, né? No caso da psicanálise em si, a gente tem um método chamado de associação livre, que a gente deixa com que o paciente fale tudo que ele quer falar, o que vem na cabeça, ele fala. E a gente não fica tipo, tá, mas e, sei lá, você tá falando do seu pai, aí do nada eu pulo, tá, mas e seu filho? Não, você que vai conduzir a sessão inteira. Né? Exatamente. Só que, como eu falei, o fato da gente treinar a escuta, a gente começa a perceber quais, de fato, conteúdo o paciente está trazendo como forma de proteção. Então, tipo, eu não quero falar sobre isso, então eu vou falar algo mais de qualquer jeito, algo mais simples, algo que não chame tanta atenção. E eu vou saber também quando você vai estar falando algo que eu sei que precisa ser trabalhado. Então, nesses pontos em específico, quando a gente está transcrevendo o que houve na sessão, a gente meio que tem um insight daquilo que trouxe a sessão. E essa questão do treinamento da escuta é algo que é extremamente importante. E todos os professores, sem exceção, independente se a matéria, sei lá, está falando de psicologia, mais a parte histórica ou algo nesse sentido, ainda assim, os professores sempre falam, é muito importante que durante esse tempo vocês treinem escuta e aprendam, porque realmente é o que a gente tem, é o período que a gente tem ali na clínica com o paciente, e ele saindo, a gente precisa transcrever, né? Tenho casos mesmo de professores que hoje em dia é muito mais prático para eles, então às vezes o período em que eles usam entre uma sessão e outra, às vezes de 20 minutos, só para colocar ali os tópicos que de certa forma, foram mais importantes na sessão. E já tem outros casos, por exemplo, que pegam um intervalo de 1 hora entre um atendimento e outro para poder conseguir transcrever. Então, depende muito do profissional mesmo. Nós estamos falando aqui de perdas. Nós já iniciamos o programa falando sobre que o luto não é só de perda de pessoas, né? Por exemplo, uma criança, um adolescente que foi assediado sexualmente, por exemplo. Ela perdeu ali perdeu uma parte da sua vida. Como que é feito esse trabalho com uma criança que não perdeu uma pessoa, né? Mas ela perdeu algo de que ela ainda ia ter, mas ela perdeu antes de ter. Tá me entendendo? Sim. Como psicólogo, você consegue entender? Entendo. Ela perdeu algo que ela ia ter e que não tem mais. Como tratar isso? Então, esse é um ponto, na verdade, muito importante. Enquanto psicanálise, a gente entende que o processo de luto, ele é quando a gente tem, de certa forma, um investimento de libido, e aí não para cunho sexual, né? Freud é muito mal interpretado quanto a isso, talvez tenha usado ali uns conceitos, enfim. Mas a gente... Polêmicos, no caso. Polêmicos. E tem esse rompimento, né, desse investimento libidinal em um objeto, seja pessoa, seja objeto físico mesmo, enfim. Há esse rompimento. Então, o que a gente entende como, de certa forma, uma atitude para poder superar isso? É a gente entender essa perda, né? É chegar num ponto de aceitação de que aquele objeto já não está mais ali presente para você e buscar formas de investir toda essa libido que você perdeu, né? Esse investimento libidinal que foi rompido, investir em outros objetos, né? Então, no caso, seria o ressignificar, né? Então, seria nesse sentido. Esse seria o trabalho. Gente, eu tô batendo um papo cabeça aqui com a Geisiane, mais conhecida como Jay. Já a gente volta aqui, beleza? Roda aí! Você que nos acompanha aí pela TV 10, nos acompanha também pelo YouTube do Atmosfera Jovem, fica aqui com a gente, porque tem muito mais sobre esse assunto. Nós estamos aqui todos os sábados, às 23 horas. Não se esqueçam, estejam sempre com a gente. Olha, Geise, agora eu vou
pedir uma dica aí para você, para quando a gente vai num velório. Então, normalmente a gente vai para um velório, vai um momento desse de luto, e com certeza nesses últimos dias muita gente foi porque nós perdemos muitas pessoas e a gente não sabe como se comportar. Às vezes a gente chega lá e fala assim, ô, tudo bem? E não tá tudo bem, né? A gente acabou de perder um ente querido, acabou de, por exemplo, uma morte violenta, e a gente chega lá perguntando se está tudo bem, mesmo sabendo que não está tudo bem. Porém, não é por mal, né? É uma coisa que é habitual e também por coisas que a gente às vezes nem sabe como se comportar. E aí a minha pergunta é, para a gente não ferir a pessoa que está enlutada, está passando por esse momento, como que a gente deve se comportar num ambiente desse, né? Tá, nunca chega perguntando se tá bem. Primeiro de tudo, Primeiro. né? A gente já sabe que tá ruim. Sim, ou não chora, né? Vai passar. Sim. Não, a pessoa vai enfiar a mão na sua cara. Corre um grande risco. Mas o que as pessoas mais precisam é de consolo, né? Isso é óbvio. E consolo não através de palavras, né? Às vezes só a presença da pessoa é suficiente. Então, eu acho que se fosse para dar uma dica mais assertiva em relação a isso, seria a própria presença da pessoa. Olha, eu tô aqui para passar essa fase com você, eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui. Acabou. Apenas. Se encerra aí. Apenas. Nesse ponto, minha mãe é sábia, porque minha mãe falava assim, que ela tinha que ir em todos os velórios, porque ela dizia assim, vamos lá fazer a nossa vez. Então, era essa a expressão dela. Não sei se as mães usam ainda isso. Mas minha mãe sempre usava isso. É claro que ela gostava também de ir no velório para conversar com as amigas, e tinha os assuntos, tudo que tinha que puxar lá. Mas a gente falava sempre isso, vamos lá para fazer a nossa vez. Então a dica para nós é se manter mais calado mesmo e conversar o menos possível. Sim. Às vezes a pessoa chega e pergunta, né, do que é que ele morreu? Né? Quer saber os detalhes. Como foi essa morte? Ele morreu em paz? Não é o momento, gente. Ou chega no momento assim, tá tão bonito, né? Tá tão bonito, morreu tão bonito. Parece que tá dormindo. Parece que tá dormindo. Então, evitar, né, gente, os comentários aí desnecessários e estar ali, a presença é mais importante. Geisiane, vamos falar um pouquinho sobre se é que existem fases ali do luto que a gente passa, desde o recebimento da notícia até a gente poder reconstruir a vida e tudo mais. Existem essas fases do luto que a gente passa, no recebimento da notícia que a gente no momento do sepultamento, no momento da ligação que a gente recebe, ou às vezes a gente vê essa pessoa falecendo. Como que é esse processo todo? Então, como eu falei para você, a psicologia ela tem várias abordagens, né? E existem autores que, de certa forma, trazem algumas fases e que não necessariamente, igual eu falei no início, isso vai ser, de certa forma, aderido para todas as pessoas que são, que de certa forma sofrem o luto, né? Que estão num processo de luto. Mas, de certa forma, é norteadora, principalmente para a gente, enquanto profissional, que vai lidar com isso em clínica. Então, terão atendimentos, igual no meu caso, que pretendo trabalhar apenas com isso, pelo menos inicialmente. Então, vai ser aquilo em todos os atendimentos. Então, eu vou ter um norte em relação a isso. Até tem uma autora que foi a que eu mais vi, né, que eu mais li sobre, o nome dela é Kubler-Ross, e ela pontua 5 fases de luto, né, que toda pessoa que passa luto enfrenta, não necessariamente na mesma sequência, ou não via de regra que a pessoa passa exatamente por essas fases. Como eu falei, o luto ele é singular, cada pessoa sofre e lida de uma forma, mas tem aí 5 fases. E quais seriam essas 5 fases que a pessoa passa? A primeira fase seria de negação. Então, quando ela recebe aquela notícia, não, isso não pode estar acontecendo. Às vezes vai até para um mundo da fantasia, no sentido de não aconteceu, não é real. Começa a investir a energia em algum outro ponto da vida que está acontecendo, ou começa a dar atenção a outras coisas para evitar pensar que realmente, de fato, aquela perda aconteceu. Então, esse seria um processo de negação, para logo depois a pessoa entrar num estado de raiva, porque daí ela se torna consciente daquilo que ela sofreu. Não, eu perdi essa pessoa e, caramba, não tive tempo, igual no caso de morte súbita, né? Eu não tive tempo, sei lá, de perdoar ela ou de pedir perdão, por exemplo. Né? Então, vem ali um momento de raiva.
Depois vem uma outra fase que a gente chama de barganha, né? No caso, a autora pontua isso, que é quando você começa, no caso das pessoas que têm uma relação a mais com Deus, você começa ali a falar: ai, Deus, mas se você trazer ela de novo, eu vou fazer assim, assim, assado, né? Então, tipo, tem essa tentativa de barganhar essa perda, né? Então, eu não quero passar por isso, então o que eu faço para não passar? Né? Para logo depois a pessoa passar por uma fase de aceitação. Então, vem aí perdão, a fase de depressão antes. Vem ali, passou ali a fase da barganha, então vem ali uma fase depressiva, que é quando ela vê que nada que ela fazer vai trazer aquela pessoa de novo, nada vai fazer com que aquela dor suma de fato, né? Ali na hora que ela quer. E aí vem o processo depressivo. A pessoa tem que lidar com aquele sofrimento. E aí entra o ponto onde a gente fala que é muito singular, porque tem pessoas que vai ali para o luto patológico, outras pessoas que acabam sabendo administrar essa fase da vida. E aí tem um luto, de certa forma, normal, né? Um luto comum ali. E aí o final, que seria a aceitação. Que daí é quando a pessoa começa, de fato, a lidar. Não, eu perdi, o que eu vou fazer agora, né? A partir disso. Pra prosseguir. Exatamente. Você deixou bem claro no começo ali que isso pode acontecer, tipo, bem misturadão mesmo. Eu falo assim, porque aí eu vou falar de uma experiência própria. Teve, no último dia 27 de janeiro, na correria danada do dia a dia, e eu passei na casa da minha mãe. E a hora que eu passei na casa da minha mãe, eu entrei dentro da casa da minha mãe, eu não consegui ficar lá dentro. Porque eu percebi que meu pai não estava mais. Sim. E tipo assim, se passaram já quase um ano, entendeu? Que meu pai faleceu. Mas naquele dia em específico, eu já fui na casa da minha mãe várias vezes, não era a primeira vez que eu estava indo, entendeu? Sim. Aliás, eu passei 45 dias na casa da minha mãe depois que meu pai faleceu, entendeu? Junto com ela. Então, só eu e ela. Então, tipo assim, aquele dia foi diferente. Aquele dia, daí veio a fase da negação. Eu falei assim, não é possível que meu pai faleceu. E eu saí transtornado de lá, porque eu não acreditava que meu pai tinha falecido. E isso acontece? É comum isso? Ou é alguma autossabotagem do cérebro? O que está acontecendo? Não, isso de fato acontece. Estou aproveitando para me consultar. Senhão. Passa aqui. Realmente acontece, igual eu falei, as 5 fases nessa ordem, mas pode acontecer de forma variada, ou às vezes você nem passar por isso. Tem pessoas que sabem lidar muito bem com o luto, né? E tudo bem, né? Agora tem pessoas que sofrem mais por isso, e às vezes passa exatamente por essas fases, né? E não é coisa da cabeça, não é... Realmente, você tá ali, você tem uma forma de lidar com aquilo, né? Algo que você precisa lidar, porque, caramba, você perdeu alguém importante, né? Então, as pessoas têm uma noção, e até tem... A gente critica até bastante esse ponto de que, não, ó, a pessoa vai ficar... Se passar de 15 dias que a pessoa tá enlutada, a gente vê isso principalmente no CID-10, né? Que ali nomeia as doenças, enfim. Até 15 dias, por exemplo, não me recordo agora no momento qual que é o período correto que está atualizado, mas no período em que a gente estudou sobre isso, eram 15 dias apenas que a pessoa poderia estar ali sofrendo um luto, a partir disso ela já estava em um luto patológico. Não, só que a pessoa tem ali uma fase, um período para lidar com aquilo e cada essas fases, pode ir e voltar? Pode. Né? Pode acontecer isso? Pode ir e voltar. Vem e volta e Sim. Enfim. É a própria forma que a pessoa vai lidar com isso. Não dá para eu te dizer de forma específica, não, vai acontecer isso, isso e isso, e aí a pessoa supera. Não, isso vai e volta porque você não tem a pessoa ali mais. Sim. Né? Então, você precisa lidar com a saudade, precisa lidar com o fato de que ela não tá ali. Até me lembrei agora de um podcast que eu ouvi há um tempo atrás, falando exatamente sobre esse ponto, né? Que a gente tem que ser, de certa forma, egoísta quando pensa nisso, né? Porque a pessoa morreu, ela não tá aqui mais, só que você precisa viver. Né? O tempo da pessoa acabou, mas você precisa enfrentar, você precisa viver, a tua vida tá continuando. Né? É um pensamento, parece egoísta, mas ele é salvífico. Exatamente. Ele pode te salvar de entrar numa loucura. Né? Até porque o luto em si,
você passa e aí você começa a pensar, poxa, mas a pessoa não tá aqui, nossa, morreu tão nova, né? Tipo, ela não vou mais poder, ela não vai poder, tipo, abraçar mais ninguém, não vai poder mais assistir um vídeo com o filho, não vai, né? Não vai ter ali aquela experiência com a família. Só que você tá mais, de certa forma, mascarando a sua própria dor, né? No sentido de, é você que não vai ter a pessoa, é você que não vai receber o abraço. É você que não vai compartilhar de momento com ela. Então, é como se a gente estivesse mascarando... Tentando se enganar. Exatamente, para tentar, de certa forma, lidar com essa dor. E não é errado. Sim, é uma maneira de se lidar com isso. Exatamente. Eu achei engraçado porque, assim, aí eu vou falar de novo das minhas experiências, né? Sempre meu pai que fazia tudo pra mim, assim, de servir de casa, tal, trocar uma torneira, uma luz, eu sempre ligava pra ele. E teve um dia que eu tava com problema numa válvula da descarga e me passou na cabeça, mano, ligar pro meu pai, entendeu? Passou. E eu falei assim, poxa, não tem como mais ligar pro meu pai. Aí eu fui me virar pra trocar a válvula. Foi mais difícil eu conseguir sair do chão sem parar de chorar e trocar a válvula do que trocar a válvula em si, entendeu? Trocar a válvula, aquilo era muito significativo, era muito presente ali, parecia que ele estava presente ali fazendo. E, cara, eu tive que fazer isso que você falou, ser um pouquinho egoísta e falar assim, não, tá, ele se foi, mas eu preciso trocar essa válvula. Eu preciso fazer esse serviço, senão minha casa vai ficar sem água o dia inteiro se eu não conseguir. E eu tive, aos trancos e barrancos, ter que conseguir trocar aquela válvula. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, ser meio que egoísta. Sim. E até um ponto que você falou que agora que chamou minha atenção foi que você falou da questão dele ser presente. E ele é presente. Porque a gente tem uma noção de que para a pessoa ser presente, ela tem que estar ali em carne e osso. Fisicamente. Né? E não. Você teve todo um período de vivência com essa pessoa ou com o objeto perdido. E aquilo construiu lembranças, memórias. E aquilo é presente. E é por isso que dói. Porque ela não tá mais ali, só que essas lembranças estão. Entende? Então, é por isso que é tão difícil pra gente lidar com a questão do luto, da perda, porque a pessoa tá ali, nas suas memórias, nas suas lembranças. Eu acho assim, a maior luta que a gente enfrenta, quem perde uma pessoa assim que ama muito, é a questão de você valorizar mais o rompimento, né? Como diz lá em Eclesiastes, o fio de prata que se rompeu, entendeu? Que ele escreve, Salomão escreve assim, como se fosse um fio de prata, a vida. Então, o fio de prata, a gente valoriza, às vezes, mais a morte do que a história que você teve com ela. Sim. Então, tipo assim, eu sei que é comum, eu sei que é um processo, eu sei de tudo isso. Mas, às vezes, a gente se pega valorizando mais o rompimento do que a história toda que a gente viveu com ele. Então, eu falo assim, poxa, eu vivi 37 anos com meu pai, eu devo valorizar mais esses 37 do que esses meses, esse ano que eu fiquei sem ele, né? Existem muitas mais histórias para eu contar do que eu passei com ele junto, a história que nós tivemos, do que esse mês que a gente ficou sem ele. Então, às vezes, a grande dificuldade é essa, sabe? De lidar com esse problema, essa dinâmica. Mas olha só, nós tivemos esse ano, esses últimos 2 anos que nós sobrevivemos aqui, e estamos vivos, graças a Deus, nós tivemos uma coisa que nos rompeu de uma cultura que a gente tem. Cada país tem uma cultura, né? Nós vemos lá que, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura a pessoa faleceu, ela é guardada num reservatório ali na funerária e se programa todo um velório às vezes leva 15 dias, porque eles só velam quando eles tiverem realmente um tempo para fazer isso. Daqui 15 dias. Existem pessoas até que é mais, 20, 30 dias que vai ver lá depois. E nós aqui, brasileiros, nós já temos outra cultura. Nós temos a cultura de que morreu, tipo, você já está na frente da funerária esperando chegar o corpo para que você possa velar esse corpo e tudo mais. E nos últimos anos, a gente não teve isso. Muitos nem puderam ver, né? Nem foi o caso do meu pai. Eu fui o único da minha família que vi meu pai falecido. A única que acompanhei, ele morreu nos meus braços. Então, o único que tive a oportunidade de ver fui eu. E não foi minha mãe, minhas irmãs não tiveram acesso. As pessoas que foram no enterro, ele acabou de sair da funerária, foi direto para
Qual o significado disso, sabe? Como que isso... E às vezes minha mãe até fala, se a gente tivesse visto, parece que ele não morreu, parece porque se a gente tivesse visto ele descer na sepultura. E qual é o significado disso, assim, psicologicamente? O que afeta isso em nós? É que é complicado, Michel. Na verdade, há todo um ponto em que a gente, na verdade, deveria falar que é sobre a morte, né? Igual eu tive no período de estágio, a minha supervisora, ela falou que ela tinha um tio e ele estava ali debilitado já e ela chegava bem tranquila lá na sala e tal. E aí, tio, como que você quer morrer? Não sei o quê, porque para ela era muito comum. Né? Não vou falar que a dor não vai existir Sim. por você falar e... Não, mas a gente já é educado, de certa forma, ao quê? Não, fala de morte, você bate 3 Sim, vezes na mesa claro. e não, vai atrair, né? Não posso falar sobre isso. Não, morte, Deus me livre. Como se a gente não fosse passar por isso. Porque a gente tem dificuldade de lidar com a nossa própria finitude, né? Então, antes de responder de fato a tua pergunta, eu acho que cabe muito mais pontuar sobre isso. Falar sobre morte é extremamente necessário, né? Justamente nesse intuito de que há todo um contexto, uma preparação, por exemplo, como que você quer que seja sepultado, né? Qual que é o seu desejo para o momento em que você morrer, né? Qual que é... E é falar sobre isso, seja com familiares, com amigos, é importante falar sobre isso. E respondendo a sua pergunta agora, é mais um ato, de certa forma, simbólico, né, do que algo que a gente pode chamar, de certa forma, de extremamente necessário. Né? Então, o porquê que é tão importante para a gente, de certa forma, e aí dou ênfase para a cultura brasileira aqui nesse... Né, velar à noite e enterrar no outro dia e tal. Por que é tão importante nesse caso? Porque a gente começa a elaborar dali, né? Então, aí a gente teve ali o processo de, né, a pessoa faleceu, tá, a gente vai enterrar. Tá, então a gente entende que no momento em que a gente enterra, de fato, acabou. E aí você precisa lidar com isso e a pessoa não vai estar ali. Então, quando a gente perde isso, por já estar acostumado com essa cultura, né? E acho que é difícil alguém não ter ido em algum velório na vida ou ter sofrido alguma perda nesse sentido. E é justamente por isso, por já ter ido em outros, que aquilo se torna, de certa forma, normal e conscientemente ou inconscientemente necessário para que você consiga lidar. Mas né? pode ser, que nem você disse, algo mais simbólico mesmo do que necessário, né? Essa despedida, né? Despedida do quê, na verdade? Exatamente, porque até teve um estudo de caso que a gente fez, justamente nesse estágio que eu fiz, e a gente, nesse estudo, chegou um período em que o esposo, ele enterrou lá a esposa, e aí ficava todo dia, um determinado período ali da noite, um horário, ele ia lá, conversava lá com ela, né? Levava flores, conversava lá com ela, como se ela estivesse ali presente de fato, e ia embora, conversava ali meia hora e ia embora. Até que chegou no momento onde ele falou assim, o que eu tô fazendo? Né? Essa pessoa, ela não tá mais aqui, não... Ela morreu, o que eu tô fazendo? Ele mesmo entendeu durante o processo de luto dele o que estava acontecendo e aí ele resolveu se despedir. E aí, nessa última vez que ele foi ao túmulo, ele falou, olha, hoje é a última vez que eu venho, né? Como se realmente estivesse findando e, de fato, ele superou aquilo. Meu Deus. Entendeu? E aí, a partir disso, ele conseguiu seguir com a vida. Então, por isso que eu falo que é algo muito simbólico e é próprio de cada indivíduo, né? Porque é exatamente assim, é a forma como a pessoa vai lidar, entendeu? Então, talvez para ele, esse período onde ele foi visitar todas as noites ali o túmulo, né? Foi necessário. Em algum momento, ele percebeu que já não precisava mais daquilo e se despediu. Nossa, cara, que legal. Eu fiquei de boca abrida quando eu estudei. Nossa, muito legal. Cara, tem um negócio assim, ó, que eu não sei se é comum ou não, se a psicologia explica ou fala sobre isso, mas para quem perde uma pessoa, parece que tem um dia
que o bicho pega. Às vezes pra mim, às vezes é até inconsciente. É o dia que meu pai faleceu. Então, todo dia 27, às vezes eu nem sei que é dia 27, como aconteceu no último mês. Uhum. E é o dia que, cara, eu fico mal. Mal, assim, que não tenho vontade de levantar. E às vezes eu nem percebo que é o dia 27. Uhum. A psicologia explica, é um negócio tá dentro da minha cabeça? Preciso fazer uma cirurgia? Alguma coisa? Cirurgia não vai resolver. Talvez eu ir procurar ajuda psicológica. Tá, vamos responder essa sobre... pergunta só, tá? Não pode. Tá bom? Mas a gente internaliza isso e a gente cria defesas, né? Por que às vezes você nem percebe e é dia 27 e você começa a sofrer? O seu próprio ego internalizou aquilo e ele busca forma de lidar com essa dor. Então, ele mascara ali com outras situações, com outras vivências, e aí vai aproximando e meio que inconscientemente aquilo vai forçando uma barreira dentro de você e vai começando a causar angústia e sofrimento e desespero. E às vezes você nem entende o porquê até lembrar. É dia 27. É bem isso. Então, é esse o ponto. Você internaliza isso, de certa forma, é um trauma, né? E aquilo vem para você porque tá ali. É um conteúdo que tá reprimido. É isso. Gente, olha só. Tô conversando aqui com a Jay sobre esse assunto. E nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente. Né? Que a gente tem um horário que a gente precisa cumprir também. Mas a gente também pode... Né, esse assunto é inesgotável, né, Jay? Tem muita coisa. Tem muita coisa pra gente falar. Mas assim, tá. Passei por esse momento, enterrou, tá? Agora, bora pra vida. A minha pergunta, como que a religião pode ajudar a curar não sei se é essa palavra certa que eu vou usar, mas eu vou usar essa porque é popular. Pode curar esse luto, ou ajudar a amenizar esse luto aí. É exatamente esse o ponto. Como eu deixei ressalvado já várias vezes, é muito particular, é muito individual, mas o porquê que a religião ela é tão importante nesse processo. E foi até algo que me prendeu, confesso, porque eu começava a questionar durante um período ali da graduação como que a religião influenciava nessas questões psicológicas e tudo mais. E quando eu tive contato com pessoas enlutadas e tudo mais, eu percebi a importância e a gente estudou sobre isso. O porquê que a religião ela é importante? Porque quando a gente não acredita em nada, né, e aí já pontuando ateus e tudo mais, simplesmente acabou. Né? Então não tem uma vida após a morte, não tem uma segunda vida, não tem... Então, tipo, cada religião lida de alguma forma. E ela dá um sentido para depois do que aquilo acontece. Quando você não acredita em absolutamente nada, é mais difícil para você elaborar isso. Porque, eu perdi a pessoa mais importante da minha vida e para onde ela foi. Sabe? Você já enfrenta ali o medo, né, de não saber o que acontece nesse processo, aí você ainda tem que lidar com medo do que vem depois. Né? Então, vai ter uma segunda vida? Não vai? Vai ressuscitar de novo? Não vai? Sabe? Então, a religião ela entra com importância nesse sentido, né, de ajudar e auxiliar a pessoa a elaborar isso e até pensar que acabou aqui, mas a pessoa num lugar melhor, né? Então ela começa a trazer outros significados e não simplesmente término, né? Então, às vezes é mais difícil para um ateu elaborar o luto do que uma pessoa que tem alguma outra religião. E assim, e agora, tô nessa fase toda aí, passei por tudo, agora eu preciso continuar a vida. Como continuar? Como prosseguir? Existe... se eu falar... eu não gosto muito da palavra dica, porque parece muito pequeno, sabe? Parece que é algo muito pequenininho, assim, pormenorizado, eu acredito que seja. Mas vou usar, então, a palavra conselho. Qual é o conselho? Então, as pessoas que estão assistindo aqui, estão vendo, passaram por isso, esse ano de 2020, 2021, perderam pessoas queridas, talvez agora estão com lágrimas nos olhos, ouvindo a gente aqui, estão com a garganta ali embargada,
com o choro guardado, e como agora ressignificar tudo isso e restaurar o caminho de volta que precisa reconstruir, precisa caminhar, pessoas que perderam maridos, pais, mãe, filhos, e precisam continuar. Quais são os conselhos que você daria para essas pessoas? Acho que o maior deles, assim, isso eu falo em um pensamento meu, assim, não em relação a uma pessoa que se formou em psicologia, é algo muito particular meu, mas eu acredito que seja mais no sentido de você precisa enfrentar isso, né? Então, é parar de se, de certa forma, auto-sabotar. A gente entende que é processual, que é difícil, mas quanto mais você retarda sofrer isso, mais difícil pode acabar sendo, né? Só para incrementar um pouco a resposta e até já deixo isso pontuado, principalmente para homens, porque a nossa cultura ela traz um ponto onde que homem não pode chorar, homem não pode ser sensível, homem, né, Felipe? Homem não pode sofrer, não pode trazer isso à tona, não pode mostrar um lado mais emocionado, vamos dizer assim. E às vezes acaba sendo muito mais difícil para homens lidar com o luto do que para mulheres que, né, se descabela de chorar e coloca ali aquele sentimento tudo para fora. Mas o que eu pontuo em relação a isso é vivencia o luto. Sabe, não tenta mascarar, mostrando que você tá bem, não tenta, é óbvio que você não vai ficar se auto... flagelando. Exatamente. E aí, querendo, de certa forma, Nutrir a dor, estagnar a própria vida, Uhum. enfim. Só que você precisa vivenciar isso. Então, se você quer chorar, chora, sabe? Se você quer conversar sobre, procura alguém que você confia para conversar. Quanto mais a gente retarda esse processo, mais difícil pode acabar sendo, né? Você acredita que, assim, é prejudicial as pessoas reviverem momentos, por exemplo, ir a lugares onde essa pessoa esteve? É prejudicial ou é legal? Por exemplo, você ir num lugar que marcou muita pessoa. Por exemplo, um lugar que ela foi muito feliz. Então, fez uma viagem. Ela fez uma viagem, ela foi para tal lugar, assim, e você fazer de novo essa viagem, falar assim, ó, ele era muito feliz aqui. É legal ou é prejudicial pro processo de amenizar o luto aí? Aí eu devolvo a pergunta, né? O quanto que isso te afeta? Se vai afetar positivamente, por que não fazer? Né? E se for afetar negativamente, se você não se sente preparado para enfrentar aquilo, então por que ir? E se foi lá só para chorar mesmo? Aí foi para chorar. Legal. É isso. Gente, olha só. Nós estamos aqui caminhando, já encerrando o nosso papo. Um papo muito, 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 muito legal para a minha vida, para a sua vida aí, com certeza. Se não passou por isso, né, Jay? Vai passar. Todos nós vamos passar por isso, né? A única certeza que nós temos é essa, de que nós vamos passar por isso. Então, aproveito para te agradecer. Obrigado pela conversa boa que nós tivemos aqui. E que Deus possa te abençoar nessa caminhada, que você seja próspera nisso que você decidiu fazer e que você ajude centenas, milhares de pessoas através da sua vida e através do conhecimento que você obteve. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Adorei estar aqui, né? Embora tímida e tal. Eu acho que para mim foi um momento assim surreal. Porque quando eu me perguntava muito isso, e até falando mais pro meu lado mais cristã e não mais da psicologia, eu falava, mas Jesus, como que eu vou usar a minha profissão para alcançar pessoas? Né? E levando em consideração de que eu não posso, né, levar a religião de fato, não posso entrar numa sala com você e ali pregar para você e tal. E há formas de serviço. Sim, claro. Né? Então, trazer isso, e ainda mais para uma área que me prendeu tanto, que chamou tanto minha atenção e que é extremamente necessária, porque justamente não é falado sobre isso. É até engraçado, quando eu falo que vou lidar com isso, as pessoas, nossa,
surreal. Ou você é muito louca, não entendi, né? Quer marcar uma hora com o psicólogo? Exatamente. E é necessário falar, né? É necessário porque as pessoas, elas precisam lidar porque vão passar por isso, né? Então, por que não falar sobre isso? E aí, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. Amém, gente. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado você também que nos acompanhou. E a certeza que nós temos é uma. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Deus te abençoe. Até mais. Acabou, valeu.